eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abra a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios. Paulo falando com a igreja de Éfeso. Nós vamos descobrir algumas coisas muito importantes dentro dessa temática que é o ministério. Estamos falando sobre ministério aqui. Hoje é o último dia que estamos falando sobre ministério. Logo estaremos encerrando essa série de mensagens acerca da igreja família, né? Uma igreja família. Hoje nós somos uma igreja família. A IPA não é só uma igreja para se frequentar. A IPA é uma família para pertencer. E então nós estamos falando sobre o que é ser uma igreja família. A igreja família é baseada em duas passagens bíblicas, o grande mandamento e a grande comissão. Nós encontramos 5 propósitos para a igreja, que é adoração, comunhão, discipulado, ministério, que é essa série que nós estamos agora, e por último, nós teremos missões. Aleluia! Em dezembro começam as missões. Coincidentemente, em janeiro eu parto em missões lá para o Nordeste brasileiro. Vamos fazer algumas coisas lá, mas não estamos deixando a igreja. A gente está indo lá só para fazer missões. A minha igreja é aqui, meus filhos estão aqui, meus netos estão aqui, a minha família, você está aqui. Então eu amo vocês, nunca vou abandonar vocês. Fala para o vizinho que está do lado, você vai ter que engolir ele até o fim. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vou ler de novo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui uma pequena ilustração para que você possa compreender o que é que nós vamos falar aqui hoje. Quando você está aí sentado, imagine que você estivesse num restaurante. Quantos gostam de ir no restaurante? É gostoso, né? Você vai no restaurante, você não precisa fazer a comida, você não precisa depois lavar a louça, arrumar a cozinha, está tudo prontinho lá para você, né? Você só sente e é servido. Agora imagina que você está num restaurante e que o garçom ele vai trazer aquele prato que você mais gosta. Quantos tem um prato preferido aqui? Eu gosto de parmegiana, como bom italiano, né? Eu gosto de parmegiana, aquele ou filé ou contra filé, qualquer carne a parmegiana é bom, né? Sim ou não? Gosto também de macarrão. Olha, já está dando água na boca, gente. Meu Deus, quantos já jantaram aqui? Se não jantaram, depois a gente pode comer alguma coisa por aí, sim ou não? Agora imagina que o garçom está trazendo para te servir aquele prato que você mais gosta, aquele prato que você tem aquele prazer. Deixa de ser só uma necessidade de alimentar o corpo, já é um prazer, né, que você tem de comer aquilo, e o garçom ele vai te entregar o prato agora, ele está chegando aí na sua frente para te colocar o prato na sua mão, só que você está sem as mãos, você está sem, na verdade você está sem os braços, e agora? Como é que vai ser esse negócio aí? Aquela comida saborosa, saindo aquele cheirinho, e está sendo entregue para você, mas você está sem os braços, você está sem as mãos, e você não pode receber. A ideia que eu quero passar
é que o corpo, queridos, ele sem alguma parte, sem o braço, sem uma mão, ele vai sofrer, o corpo não vai ter a mesma performance que ele teria se tivesse tudo funcionando. É isso que o apóstolo Paulo está transmitindo para a igreja dos Efésios. Paulo está dizendo que é necessário que o corpo seja bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as partes. Ele tem que ser consolidado, todas as partes são importantes. E quando a gente olha para dentro da igreja, é o que Paulo estava tentando passar para os Efésios, é que cada pessoa que estava ali tinha a sua importância. Alguns ficam aqui tocando esse teclado, olha só que gostoso pregar quando esse irmão está aqui, fazendo esse fundo musical. Sem ele aí eu tenho problema, eu não gosto. Aí os irmãos ali me ajudam, eles procuram na internet lá, colocam alguma música de fundo. Mas eu prefiro o Gilcinho, porque dali a pouco sai uma ideia aqui, eu canto louvores, né? E ele me acompanha, ele me persegue. Não me acompanha, ele me persegue. E aí a gente acaba fazendo um trabalho em equipe. É o corpo trabalhando. Ele pode ser a mão, eu posso ser o pé, mas não importa, nós estamos juntos trabalhando com o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Quer dizer, aquele que está com a mãozinha ali, ó, ali na parede, o diácono Adão, essa irmã que está aqui com as mãos levantadas também, a Letícia, estão contribuindo. Um é o dedo, o outro é o cotovelo, não importa. Olha para o teu vizinho, eu não sei o que você é, fala para ele aí, eu não sei o que você é no corpo, mas você é importante. Você é importante, Deus tem algo na sua vida. Deus olhou para você e Ele viu que você, junto comigo, junto com essa pessoa que está aí do teu lado, que nós sendo consolidados, nós vamos dar certo. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus está contando comigo e com você. Pode falar para ele aí. E se você está entendendo e está recebendo na sua vida, já vai se manifestando aí no nível que você recebe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Paulo ele termina, né, esse versículo falando assim: segundo a justa cooperação de cada parte tem que cooperar. É interessante, irmãos, lá na sua casa você vai lembrar de cenas, e olha, eu não vim aqui para criar confusão, eu vim aqui só para pregar o Evangelho. Eu não quero criar problema familiar, mas eu preciso te dar uma dica. Lá na sua casa, eu já vi cenas parecidas, né? Está lá o maridão, deitado no sofá, controle remoto na mão, os filhos também sentados, e a mulher lá na cozinha, trabalhando sozinha, fazendo a comida, lavando a louça, varrendo o chão, colocando roupa para lavar lá na máquina. Alguém já viu uma cena parecida? E os filhos de boa, maridão de boa lá, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Santos, tal, Meu Senhor da glória, qualquer semelhança é mera coincidência, queridos. Eu não vim aqui trazer problema, mas é para você entender que está certo isso aí. Pergunta para o vizinho: está certo isso, irmão? Está certo isso aí? Agora vejam só, um só trabalhando e 4 sugando, que nem aquele vampiro aqui, ó, na jugular, tchau, só sugando. Dá uma olhada para o vampirão que está aí do teu lado. Fala assim, ó, você precisa fazer alguma coisa, aleluia. Chuta um gato lá, meu filho, faz alguma coisa. Não fique só ali no controle remoto. É importante que você participe, porque o corpo todo trabalhando. Veja só, se todo mundo fizer alguma coisa, vocês que vão casar aí, hein? Aleluia, já vai combinando as coisas aí, viu, minha filha? Em nome de Jesus. Então, é importante saber o que cada um vai fazer, porque às vezes a mulher está lá fazendo alguma coisa e aquilo vai demorar 1 hora para ficar pronto.
Mas se todos tivessem feito alguma parte, se todos tivessem participado, aquilo que levaria 1 hora poderia ficar pronto em 20 minutos. Amém, irmãos? Estão entendendo? Aquilo que levaria um baita de um tempão poderia ficar pronto em menos tempo. Aí todo mundo senta juntos, almoçam juntos, depois vão todos para a sala, aquele folgado do sofá lá fica sentadinho, e fica toda a família sentada assistindo um bom programa de televisão, alguma coisa que vocês combinaram de assistirem juntos. Estão entendendo, gente? Quem está comigo aqui está entendendo. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós todos façamos a nossa parte. Eu estou falando lá dentro de casa, para vocês terem essa visão, esse entendimento, porque é algo que você vê no seu dia a dia. Mas eu posso trazer isso para dentro da igreja também. A gente vê que são sempre os mesmos aqui que estão em pé, fazendo essa intercessão. Mas quem sabe vai ser você na semana que vem. Quem sabe, né, você também não possa propor fazer alguma coisa na igreja, trabalhar em algum departamento, em algum ministério. Eu fiquei feliz de ver aqui essas moças, né? Estava a Michele agora mais recente contratada aqui pelo Gilson, né? Glória a Deus, porque assim, irmãos, tem sempre alguém novo para fazer alguma coisa. Olha para alguém que não está fazendo nada, chacoalha ele ou ela aí e fala assim: vamos lá, meu filho, minha filha, faz alguma coisa, vem ajudar na igreja, vem trabalhar para Jesus, vem contribuir para que esse corpo seja melhor a cada dia. E se você está entendendo e está recebendo isso daí, meu irmão, minha irmã, se manifesta aí no nível que você recebe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Na igreja ninguém foi chamado para ser estrela solitária. Nós somos uma constelação. E eu tenho base bíblica para isso. Um dia o Abraão queria um filho. Quantos sabem disso? Que o Abraão orava por um filho. E aí Deus, irmãos, que era amigo de Abraão, a Bíblia diz como foi. Gente, às vezes eu fico tão viajante da maionese, Hellmann's, que eu fico tentando enxergar essa cena. Deus passando lá na tenda do Abraão, e ele falou assim: sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Então Deus passou na tenda do Abraão, tirou Abraão de dentro da tenda e olhou para o céu e falou: Abraão, você consegue contar essas estrelas? O Abraão falou: não, Senhor, não dá para contar. Aí Deus falou assim: assim será a tua descendência, porque quando Deus olha para mim, Ele não me vê sozinho. Olha aqui quantas pessoas estão comigo aqui nessa noite, mas eu creio que no próximo culto vai ter o dobro de pessoas, em nome do Senhor Jesus. E eu creio, irmãos, que essa igreja vai crescer tanto, que nós vamos ter que fazer o 3º culto, o 4º culto, nós vamos ter que mudar depois de endereço, para um lugar bem maior, porque essa é a vontade de Deus, que nós façamos discípulos de todas as nações, que nós possamos frutificar, ganhando almas para o reino de Deus. Então quando Deus olha para mim, Ele não me vê como uma estrela solitária, Deus me vê, e Ele vê você também, como uma constelação de estrelas, porque essa é a visão, é bem ampla. Olha para o teu vizinho e fala: amplia a tua visão, meu filho, amplia a tua visão. É coisa grande que Deus quer, é coisa grande, Deus quer que a gente cresça e muito, em nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos de vocês, irmãos, a igreja precisa, Deus precisa. E eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui que vai doer. Fala para o vizinho: dói, mas depois passa. Fala para ele. Sabiam que os anjos, olhando para a terra, veja só, irmão, que coisa chocante. Os anjos olhando para a terra, olhando a tua folga, disseram para Deus assim: Senhor, deixa a gente ir lá. Deixa a gente ir lá pregar o evangelho, deixa a gente ir lá falar do teu amor, deixa a gente ir lá. O amor de Jesus foi tão grande que Ele se entregou naquela cruz, Ele morreu lá para salvar esse povo, mas eles não estão dando
atenção para isso, eles não estão se importando com isso, eles não estão ganhando almas. Deixa nós irmos lá, Senhor. Quem já leu isso na Bíblia? Os anjos pediram, irmãos, para pregar, mas Deus falou não. Não, porque um dia o apóstolo Marcelo vai pregar uma palavra ali naquela igreja, naquele culto de domingo à noite, e o Espírito Santo vai colocar no coração de cada um deles que eles fazem parte da minha obra. Aleluia. Se você está entendendo e já está recebendo, aí Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Então ninguém aqui nasceu para ser uma estrela solitária. Deus nos fez um corpo e só funcionamos plenamente quando estamos unidos. Um com a mãozinha levantada, o outro preocupado na live lá, se está chegando, se não está chegando, o outro tocando, o outro ali, irmãos, recebendo as pessoas com um largo sorriso. As pessoas entram ali e com um largo sorriso os irmãos ali, sejam bem-vindos. Tão gostoso chegar num lugar e ser bem recepcionado. Olha para o teu vizinho e fala: você vai ser um recepcionista aqui, vai ajudar ali na recepção. Glória a Deus, irmãos. O contrário também é verdade, sabiam? Quantos estão acompanhando no grupo da igreja as células que estão nascendo lá no Rio Grande do Norte? Estão vendo? Sabe por que aquilo lá está acontecendo? Porque o casal que saíram daqui e foram morar lá, eles começaram a ir numa igreja lá. E eles disseram para mim assim: apóstolo, a igreja é tremenda, é uma baita de uma igreja, tem 7.000 membros. Eles têm um ministério de louvor lá que tem tudo, tem teclado, tem guitarra, tem contrabaixo, tem bateria, tem todos os instrumentos, tem uma série de instrumentos lá, tem vários vocais. É maravilhosa, a igreja é grande. Mas a gente entra e sai do mesmo jeito, a gente entra, não tem ninguém que dá nem a paz do Senhor para a gente. A gente não é notado, a gente não se sente em casa, porque a gente entra e ninguém percebe que a gente entrou. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então a gente não quer, a gente quer a IPA aqui no Nordeste, aleluia, a gente quer esse povo grudento. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: você precisa ser um povo grudento, irmão, precisa grudar. Eu gosto de abraçar, de beijar, irmão, se eu te der um beijo aí, você receba em nome do Senhor Jesus, porque é assim que nós temos que ser, é isso que faz com que as pessoas se sintam bem. E aquele que não gosta de beijo vai ter que aprender a receber beijo e a beijar também, porque a Bíblia mesmo diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ou você pensa que o Judas traiu Jesus com aquele beijo porque ele era o beijoqueiro? Não, é porque é um hábito dos cristãos, é um hábito do povo de Deus, beijar. Aí ele falou: aquele que eu beijar, você já sabe, é ele. Então, mas aquilo não foi uma coisa escandalosa, não foi uma coisa que não, era comum o beijo. E é comum, e tem que ser, irmão, é comum, um ósculo santo. Viu, irmão, vou te dar um beijo e você não vai embora não. Casão, você mesmo que eu estou falando. Com essa barba e tudo aí, meu filho. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos, irmãos, trabalhar, sermos unidos, cada um no seu quadrado, cada um no seu chamado, cada um no seu ministério. Deus vai usar poderosamente as nossas vidas. O Espírito Santo distribuiu dons diferentes para que uns completem os outros. E agora, irmãos, eu quero falar aqui sobre uma coisa também muito importante, porque a igreja não é só feita de instrumentistas, de cantores, de pregadores. A igreja também, ela recebe da parte de Deus dons espirituais. E de repente, você não sabe, mas tem um dom maravilhoso aí dentro de você. E você só vai descobrir que esse dom está aí quando você se propuser a fazer, a exercer esse chamado, a exercer esse ministério.
Quantos estão aqui, estão entendendo? Davi nunca saberia que ele poderia derrubar um gigante, se ele não tivesse pegado aquelas 5 pedrinhas e ido lá, e enfrentado aquele gigante, irmãos. Então de repente você fala assim: ai, tem um doente lá, mas quem sou eu para ir lá orar pelo doente? Irmão, se aquela doença é um gigante para você, seja um pequeno Davi nessa noite, assuma esse compromisso e fala: pode ser gigante, mas eu vou lá e Deus vai me ajudar a derrubar esse gigante, em nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. O Davi nunca saberia que ele era capaz de derrubar gigante, se ele não tivesse pego as pedras e ido. E sabe, Pepinha, não foi só gigante que Davi derrubou, não. Davi derrubou o urso, Davi derrubou o leão. Misericórdia, se aparece um leão na minha frente, né, Gilcinho? Então é importante, a gente só vai saber se a gente pode quando a gente enfrente a situação. Olha para o vizinho, fala: enfrente isso aí, meu irmão, você vai vencer. Seja lá qual for o teu problema, seja lá qual for a tua situação, você vai enfrentar e você vai conquistar, você vai vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então Deus vai usar uns para curar os enfermos, Deus vai usar outros para expelir os demônios, Deus vai usar outros para ensinar a palavra, Deus vai usar outros para consolidar aqueles que estão sendo alcançados. Deus vai usar cada um de vocês no seu chamado, no seu ministério, do seu jeitinho. É do seu jeitinho, irmãos, que Ele vai te usar, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Então, o ministério eficaz não é feito por indivíduos brilhantes, mas por um corpo saudável. Então eu volto a falar a questão do corpo, né? Você já imaginou um corpo com a mãozinha mirrada assim? Como é que vai pegar, né, a coisa para... É ruim. Um corpo doente não consegue fluir na visão de Deus, não consegue fluir naquilo que Deus quer que ele flua. Mas se o corpo for saudável, então você vai fluir, você vai frutificar. Deus vai ficar feliz com você fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, sendo útil para alguma coisa na obra de Deus, e em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, na igreja, irmãos, nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Essa carta que Paulo escreveu para os Efésios, ele escreveu para falar sobre os dons. Ele quis ensinar, aqui nesse capítulo de número 4, ele quis ensinar os dons ministeriais. Inclusive no capítulo 4 mesmo, versículo 11, ele fala sobre os 5 ministérios, né? Que é, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, buscando a edificação do corpo de Cristo. Então, para que o corpo seja edificado, né, ele precisa de ter a unidade e a cooperação de todas as partes, ok? Então, o ministério só cumpre seu propósito quando cada membro do corpo serve com humildade, colaboração e unidade. É importante a gente fazer uma pequena pausa para falar sobre essa última parte ali da unidade. Unidade, irmãos, é a gente perceber que se alguém faltou, eu vou fazer a parte da outra pessoa que faltou. Não vai ficar o buraco ali. Vocês estão entendendo, sim ou não? E é interessante também, como vou citar de novo aqui as meninas que cantaram aqui hoje, né? A Sarinha, cadê Sarinha? Ah lá. Glória a Deus. Então a Sara, ela já serve a Deus aqui na dança, ela já faz algumas coisas, mas ela percebeu que estava precisando, então ela veio somar aqui no ministério de louvor.
e ela está em unidade com as outras meninas que cantaram também. Mas a Sara não quis ser a vocal principal. Não, ela quis só estar em unidade. Não precisa ser a estrela, não precisa ser o destaque, não precisa ser acima de ninguém. As três cantaram perfeito, as três estavam tremendo. Eu só entrei que o Gilson me chamou, né? Falou, vem cá, vem aqui, vem orar, vem cantar aqui. Aí eu tive que vir, porque ele aqui, ele é a autoridade. Aqui ele é o departamento dele, né? Aí é melhor obedecer do que sacrificar. Mas estava perfeito, estava muito gostoso o momento de louvor aqui. Todo mundo junto, ninguém melhor, ninguém pior, todos na unidade. Estão compreendendo, gente? Vocês estão entendendo aí, sim ou não? A força da igreja está em sua cooperação, não em talentos isolados. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Nós estamos no mesmo barco aqui. E outra, e se eu falhar, queridos, me ajuda aí a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei que eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Viu como é que dá certo ele aqui do meu lado? Ele me persegue. Aleluia. Servindo em unidade, quando cada parte cumpre o seu papel. Glória a Deus, irmãos. Então vamos dar uma olhada aqui nas palavras originais, né? Nos termos originais do grego koiné. Aquele versículo 16 tem essas palavras aí que eu achei importante a gente estudá-las. Cooperação no grego koiné é epikoregia, que significa contribuição ativa e contínua para o crescimento de alguma coisa, de algo. Então, veja só que coisa interessante, a contribuição ativa e contínua para o crescimento de algo. Então eu gosto de dar o exemplo, eu sou explicadinho, pastor Laurito sexta-feira fez menção disso, né, pastor Laurito? Cadê o Lau? Ele falou assim, ó, sou discípulo do apóstolo e eu vou fazer aqui o que ele faz. Glória a Deus. Na sexta-feira, então, ele trouxe aqui uma mensagem poderosa e ele deu o exemplo que nem eu gosto de dar. Tenta imaginar uma construção civil, uma casa está sendo edificada. E aí o pedreiro levanta um dia e fala assim, você que trabalha lá na construção civil, né, sabe disso, né? Com obras, né, pastor? Aí, hein, Adão? O pedreiro acorda e fala, hoje eu não vou. O que vai acontecer com a edificação da casa? Vai sair a casa, irmão? Mas o eletricista está lá. O encanador está lá, irmão. O ajudante de pedreiro está lá, o servente está lá. Vai sair a casa assim ou não? O carpinteiro está lá. Não vai, por quê? Porque o pedreiro, ele não contribuiu de forma ativa e contínua. Ele vai quando quer, ele aparece só quando ele acha que está bom, que saiu o sol, se não tiver sol eu não vou. Aleluia, dá uma olhadinha para o teu vizinho e fala assim, vigia nesta terra. Aleluia. Nós precisamos entender que a edificação está dependendo da gente, irmão. Nós precisamos estar a postos, porque Deus quer nos usar. Você não sabe o dia em que Deus vai querer te usar. De repente entra uma pessoa aqui endemoninhada e tal, e de repente é você que vai ter que pegar o capeta pelo chifre.
Aleluia. E vai expulsar aquele demônio em nome de Jesus. E você, mas aí você faltou, você não veio. Misericórdia. Então, queridos, a cooperação é isso, é contribuir de forma ativa e contínua para o crescimento de alguma coisa. Você precisa contribuir, cooperar, tá? A junta é a ligação vital entre as partes do corpo que transporta a vida. Então, se você for ver aqui, ó, para que os meus dedos tenham essa mobilidade, tem uma junta aqui. E essa junta, ela é importante, ela é na verdade importantíssima, porque senão minha mão vai ficar atrofiada, eu vou ficar assim, ó. Hein, pastor Sivaldo? Vou ficar assim. Hã? Não viu nada, né, pastor? E aí, como é que fica a gente com a mão dura assim? Não vai dar certo, não vai dar para tocar o teclado ali. Por quê? Então, é importante que as juntas estejam bem lubrificadas. E existe um lubrificante, irmãos, nas juntas. E esse lubrificante é o Espírito Santo de Deus, que lubrifica para que cada parte exerça a sua função, para que cada parte funcione cooperando com a outra parte, para que tudo flua. Louvado seja Deus. Agora dá uma olhada para o teu irmão aí e fala para ele: não seja perna manca, meu filho. Aquele perna dura que vai andar assim, ó, pá. Pensou, irmão, se ele não estiver bem ajustado, com as juntas lubrificadas, ele vai dar mancada. Então, não podemos deixar, queridos, que talvez o futebol tire você dos seus afazeres na igreja. Não podemos deixar que a novela, não podemos deixar que nada, irmãos, que está lá fora venha tirar você do seu compromisso dentro da igreja. Tem alguém contando com você. Se você faz parte da mídia, está lá o Kleiner que está contando com você. Eu fico admirado de ver esse casal aqui, o Kleiner e a Jéssica, que é de manhã, é de noite, é na sexta, é no domingo, é no sábado quando tem culto. Sempre eles estão aqui e não tem quem os tire daqui, porque eles entenderam que eles cooperam na obra de Deus, que eles fazem parte do corpo que serve aqui a igreja, que serve a Jesus, né, na verdade, em nome do Senhor, amém? E por último, irmãos, um termo grego que está ali, que é o oikonel, que quer dizer oikodomé, que quer dizer construção sólida, sustentada e progressiva. Tenta entender uma coisa, está escrito lá construção o quê? Será que então existe uma construção gasosa, uma construção que não é sólida? A palavra de Deus diz lá em Mateus, o Senhor Jesus no seu sermão da montanha, já no finalzinho do sermão da montanha, Mateus capítulo 7, depois você dá uma olhadinha, ele diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a casa de forma sólida. Vieram os ventos, as águas, as tempestades, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava firmada na rocha. É construção sólida, está na rocha. Todo aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e as não pratica, será comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. É uma construção que não é sólida. Vieram os ventos, as águas, as tempestades, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. Então,
nós temos que entender, queridos, que o que Deus quer fazer no seu ministério, esse ministério de louvor, vai ser um ministério sólido, viu, Gilson? Em nome de Jesus. Esse ministério da intercessão, Adão, vai ser um ministério sólido, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, viu, Letícia? Glória a Deus, minha filha. Tudo que a gente tem construído aqui vai ser sólido, em nome de Jesus. E vocês precisam agora, nós estamos assumindo uma responsabilidade, porque vocês vão ter que se unir a mim, a minha esposa, e vocês vão ter que fazer agora uma cobertura. Vocês vão precisar, queridos, interceder daqui de São Paulo, para nós que estaremos lá no campo, enfrentando coisas lá. Eu nem sei o que está esperando a gente lá. Pensa que é só praia? Tem gente pensando, se também eu queria fazer a obra de Deus só na praia. Lá é lindo, a cidade de Natal é linda, eu conheço já há muitos anos, já fui muitas vezes para Natal, a gente já passou várias férias lá. Minha mãe mora no Rio Grande do Norte, né? E a gente tem que ir lá visitar minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, então a gente está sempre aquelas bandas de lá, e é maravilhoso, mas eu não estou indo lá por causa das praias, eu estou indo lá porque o Espírito Santo, Ele quer usar a nossa vida para alcançar pessoas que estão perdidas, em nome do Senhor Jesus. Já temos 4 lá para o batismo já, até hoje, mas o Sardinha está lá com fogo, o homem não para. Hoje ele já me colocou no grupo, já criou grupo, já fez um monte de coisa, tem mais de 20 pessoas no grupo lá, que já são pessoas que estão lá, e dessas 24 vão descer as águas. Então, irmãos, é tremendo o que Deus está fazendo, mas eu vou precisar de vocês intercedendo aqui para que a gente tenha sucesso lá, amém? Cutuca alguém que está do teu lado e fala assim: você precisa orar pelo apóstolo Marcelo, pela apóstola Vilma, pelo Sardinha e pela Evelyn, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero aplicar essa palavra então para as nossas famílias. Vamos dar uma olhada as aplicações práticas desse ensino para trazer para a nossa família. Famílias que servem unidas revelam ao mundo o caráter de Cristo. Então, quando eu falo aqui de mim, ou que eu falo da minha família, irmãos, não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, mas é porque é o exemplo que eu tenho para dar. Fica muito mais fácil, confortável para eu falar de mim do que ficar falando de outros, não é? Então, você vê aí esse pastor que está aí, pastor Marcelo Júnior, ele estava tocando a bateria aqui, sim ou não? Mas já teve momentos que ele tocava, era o contrabaixo, ele ficava no contrabaixo, porque o irmão dele, o irmão mais velho dele, o Danilo, era o Danilo que ia para a bateria, tocar a bateria, e o Marcelo Júnior ficava no contrabaixo. Aí eu ficava cantando, tocando violão, e cantando, e a Débora, minha filha, ficava cantando. Então nós éramos um ministério de louvor da igreja. Quem lembra disso daí? Débora, Danilo, Juninho, era esse aí o louvor da igreja. Então nós estávamos no altar servindo, a família do apóstolo Marcelo servindo unida, e todo mundo que chegava na igreja sabia, olha lá o filho, o outro filho, a filha, tal, é uma família unida no altar, ministrando no altar de Deus. E sabe o que eles viam? Eles falavam assim: olha lá, tem como uma família, irmãos. Eu sou aquela pessoa que hoje eu posso dizer com todas as letras: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, eu e a minha casa. É verdade que hoje ele é casado, tem a família dele, o outro Danilo está lá em Sorocaba também, a minha filha Débora já inclusive vai me dar um netinho, né? Em breve vai chegar, na verdade é uma netinha,
Mas é uma família do altar, é uma família que serve ao Senhor. Minha filha frequenta lá a igreja dela lá, está todo mundo, graças a Deus, na presença do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, precisamos ser esse exemplo, porque as pessoas que olharem para você, para a tua casa, para a tua família, eles vão perceber que o caráter de Cristo está presente na vida de vocês. Olha lá, pais e filhos podem cooperar em áreas ministeriais juntos. Então, entra também nisso que eu acabei de falar. Em terceiro lugar, cada talento familiar deve ser celebrado e usado em harmonia. Eu fico feliz também, viu, Sarinha, de ver quando os vicentinos vêm para São Paulo, né? O presbítero Wagner, a presbítera Crisley, vem a Ana Júlia também, a Rebequinha, e aí encontram com a Sara aqui, que já está aqui morando em São Paulo, né? Então quando eles vêm, a gente sempre coloca na escala, e é a família dos Vicentes que a gente brinca, né? Que são o sobrenome Vicente, né? E aí eu brinco que então são os vicentinos, né? Aí eles vêm, eles assumem aqui, um faz a abertura, o outro faz a ministração da oferta, outro faz a oração profética, outros ficam dançando aqui, mas está aí a família trabalhando, cada talento familiar é celebrado em harmonia, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, mas tudo em harmonia para que o culto aconteça, para que a glória de Deus seja estabelecida na igreja. E glória a Deus, irmãos, glória a Deus, Auricélia, glória a Deus, porque nós vamos lá para a Terra Preta também, lá para Atibaia, nós vamos lá, aquele teu filhão lá, o Ari, ele vai abrir as portas daquela casa em nome de Jesus, Valmir. Tira as suas férias, meu filho. Nós vamos, antes de eu viajar, eu quero ir lá para Atibaia com vocês. Nós vamos fazer lá um culto abençoado. Em breve vamos ter a nossa célula lá e quem sabe a igreja presbiteriana apostólica de Atibaia. Se você está entendendo e está recebendo aí, meu irmão, aleluia! Glória a Deus. Você sabe que o Ari é coisa nossa, filho. O Ari cresceu com esse meu filho aqui, ó. Fala para ele que eu estou na captura dele. E o Pedro também. Pedro eu apresentei aqui nesse altar aqui. Aleluia. E eu creio que o Pedro também vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Família unida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça por gentileza, feche seus olhos. Peça ao Senhor, querido, nesse momento. Fala, Senhor, usa a minha vida da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Usa a minha vida. Eu estou aqui para o louvor da Tua glória. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos colocado aqui na IPA, em Vila das Mercês, por ter colocado em nosso coração o desejo de Te servir, o desejo de Te adorar. Ó Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus, que o Senhor possa usar cada um desses Teus filhos, desperta-os para o ministério. Meu Deus, em nome de Jesus, confirma na vida dele, na vida dela, Pai, aquilo que o Senhor quer usar, cada um na sua área, mas que eles sejam úteis na obra, Pai, porque eu creio que o Senhor conta com cada um de nós, para que o Teu Evangelho, para que a Tua palavra seja ministrada, seja pregada, e que almas possam se render ao Senhor. Tira-nos da zona de conforto, Pai. Nos tira da zona de conforto, traga consciência, Pai, de que a obra está precisando. Às vezes olhamos para igrejas grandes lá fora, às vezes almejamos tanto aquelas igrejas que estão na mídia, oh Senhor, mas não fazemos nada para que a nossa igreja possa alcançar esses níveis que o Senhor pode nos levar. Então hoje,
Coloca no coração do teu filho esse chamado, no coração dessa tua filha, Pai, esse desejo de também se doar na sua casa, Pai, de investir o seu tempo aqui, para que um dia possamos colher lá na glória, na tua presença, Pai, em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Nós oramos, Pai, e te agradecemos por essa rica oportunidade, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém.